galera vascaína, hoje é dia de sofrência, hoje é dia de Vasco da Gama, né? Hoje a gente encara o Bragantino jogando em São Paulo. Não tô entendendo aí as odds das casas das bets, né? Dando o Bragantino como favorito contra o Vasco. Não tô entendendo essas odds mesmo, até pra galera que gosta de oportunidade aí, porque o Vasco é o terceiro melhor time do retorno, o Bragantino é um dos piores times do retorno do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, nos últimos 7, 8 jogos, venceu um jogo, O Vasco nos últimos 11 perdeu só pro Palmeiras. Então não tô entendendo essas odds que estão dando para o Vasco no mercado. Só porque o Ryan não vai jogar e o Diniz não vai estar na beira do campo. Eu acho que a gente tem uma zaga muito sólida e um ataque interessante e dá para vencer o jogo contra o Bragantino hoje, tá? Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, a rodada que começou ontem pegando fogo, os jogos de hoje. Vamos bater um papo, trocar uma ideia. Antes, pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, deixa o hype. Tudo que você puder fazer pro canal ser impulsionado no YouTube, eu agradeço a moral, beleza? Olha, ontem, sábado, o bicho pegou no Campeonato Brasileiro, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos abriram a rodada. Estamos chegando em reta final, né, cara? Tem time aí que vai ficar faltando só 8 jogos para acabar o campeonato. O Vitória, que tinha vencido... Olha só como é que o futebol é o único esporte que proporciona essas paradas sem lógica, né? Não é igual o basquete, não é igual aos outros esportes que o favorito, a lógica, ela sempre prevalece, né? O futebol, ele é a casa do imponderável. O Vitória pega o Santos lá na Vila Belmiro e ganha por 1-0. O Santos pega o Corinthians e mete 3. O Santos ganha do Corinthians. O Vitória ganha do Santos. E ontem o Corinthians jogando com 1 a menos lá no Barradão. Pega o Vitória e ganha por 1-0. Isso é futebol, cara. Na essência, é suco de futebol. O Corinthians consegue vencer o Vitória por 1-0. Corinthians que colou no Vasco, 39 pontos, a 10º colocado. O Vasco foi a 9º, tá? Porque o São Paulo venceu. O Vasco saiu da 8ª colocação, foi para 9º. O Corinthians 39, cola ali, tem jogo a mais. Vai tentar secar o Vasco hoje, quer entrar nessa briga por pré-libertadores também. O Vitória fica estacionado ali, tinha tudo para botar o Santos na zona de rebaixamento. O Santos, daquele presidente que quando perdeu para o Vasco, lá no primeiro turno, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, falou que era um absurdo, era inadmissível perder para o Vasco em São Januário. Sormani disse que o Santos vinha para brigar por título. O Neymar dizia que o Santos ia ficar entre os 6 primeiros, ou os 4 primeiros, sei lá, e que ia brigar por título. E aí o Santos está aí, né, brigando para não cair, tomou 2 porradas do Vasco, uma virada, e tomou de 6, e o Vitória podia ter colocado o Santos na zona, acabou não colocando, porque deu mole. Mais um trabalho ali excelente do Jair Ventura. O Atlético Mineiro, que não é besta nem nada, ganhou do Ceará, saiu daquela zona de risco, foi para 36 pontos, ainda está próximo, né? Mas 36 pontos já respira mais aliviado. Ceará ficou com 35. O Fluminense vence o Freguês Internacional por 1-0, né? É 7º colocado com 44 pontos. Abriu, né? O Vasco 39. O Vasco podia, se vencesse o Bragantino e o Santos, o Fluminense tropeçasse, o Vasco podia roubar a posição do Fluminense, mas não passa mais o Fluminense, tá? Mesmo que vença o Bragantino, o Vasco vai a 42, fica 2 pontos atrás do Fluminense. O Fluminense tem jogo a menos que o Vasco, tá? O Sport perdeu para o Poçante Mirassol por 2-1. Mirassol ali firme no G4, 56 pontos, se eu não me engano, o Mirassol. Olha, se tivesse mais um pouquinho de campeonato, o Mirassol ia brigar por título, hein? Tá chegando no Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro, o Flamengo tem 59. Enfim, tá chegando no Cruzeiro. Não, o Cruzeiro tem 59, o Flamengo acho que é 61, mas o Palmeiras tivesse. Correção, né? Tem que fazer essa correção. O Mirassol tem 55. E o Cruzeiro tem 56, tá? E o Flamengo e o Palmeiras 61. Segue o vídeo aí. Se tivesse mais umas rodadazinhas aí, o Mirassol, esse jogando que tá jogando, vencendo todo mundo dentro e fora de casa, se tivesse mais umas 4 rodadas ali, eu não duvido o Mirassol
ainda brigar por título, brigaria por título do Campeonato Brasileiro. Bom trabalho do Mirassol. O Fortaleza meteu 1-0 no Urubu, era o vice-lanterna contra o vice-líder, e o vice-líder, o time do Cheirinho, o da Soberba, caiu, né, para o Fortaleza. O Fortaleza, esse que a gente ganhou deles no agregado, nos 2 turnos, por 5-0, tá? Metendo 5 gols no Fortaleza e não tomando nenhum. O Flamengo perdeu ontem com o gol lá do Breno Lopes, ex-Palmeiras, ajudando o Palmeiras, né? E o Urubu perdeu para o Fortaleza. O Fortaleza ainda tem condições de brigar para essa reta final, que eu achei que já ia ter definido os 4 rebaixados e o campeão. Não vai ter nada disso, tá? O campeão está em aberto, hoje tem Palmeiras e Cruzeiro, né? Os quatro times da zona de rebaixamento. Sport, quem é o outro, cara? Sport, sei que e o Juventude joga hoje também. Juventude pega o Grêmio fora de casa. Acho que esses 2 já foram. Agora o Fortaleza volta pro jogo, tá? Fortaleza volta. Fortaleza foi a 27. O Santos tem 31. Então quer dizer, o Fortaleza tá a 4 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Se eu não tiver enganado com minha mente, eu não vou decorar tudo, né? Mas o Fortaleza se aproxima do Vitória, que deu mole ontem, e do Santos. Se o Santos perder pro Botafogo hoje, o Fortaleza tá vivo nessa briga para não cair para a segunda divisão. Até porque o próximo jogo do Fortaleza é lá na Vila Belmiro contra o Santos do Vojvoda. Olha só que encontro maluco, né? O Fortaleza precisando vencer o Santos, que tem o técnico Vojvoda, que tem um carinho pelo Fortaleza, tem uma história com o Fortaleza, e vai ser um duelo aí importante para o Campeonato Brasileiro. Se o Santos não ganha do Botafogo hoje, se o Fortaleza vai lá e ganha do Santos, o Santos corre um sério risco de voltar para a segunda divisão. Então tá aí, faltou o São Paulo, né? São Paulo ganhou do Bahia por 2-0, o gol do Luciano lá, que saiu dizendo que não tem essa história do Luciano e o Vasco, que o Diniz, que é o Luciano para 2026, ele tem contrato de São Paulo até o final do ano que vem, mas dizem os setoristas que ele não vai ficar. Aí uma alternativa é ele ir para o mundo árabe, só que o Vasco quer contratar o Luciano, depende muito da vontade do jogador e da staff, estão negociando com o São Paulo. Enfim, ele saiu ontem dizendo que torcedores invadiram a rede social dele para ameaçar ele, a família dele, que eles estão muito assustados, né? Que às vezes joga lesionado, joga com amor, com vontade. Enfim, tá aí. O São Paulo que venceu foi a 8ª, esse resultado foi ruim pro Vasco, tá? São Paulo passou o Vasco, foi a 41, o Vasco ficou com 39, por isso que o Vasco precisa vencer hoje, para poder continuar na cola do São Paulo, do Fluminense, do Botafogo, que joga hoje, do Bahia, que perdeu. O Bahia ficou com 49, tá? O Bahia tá com uma pontuação boa também. Então, o Vasco precisa vencer para se colocar em condições ali de, na reta final, brigar por essas vagas. E lembrar que o próximo confronto, o confronto direto do Vasco contra o São Paulo, lá em São Januário, tá? O Vasco, se vence hoje, vai a 39, vai a 42, passa o São Paulo de novo e encara o São Paulo no próximo jogo, tá? Aí hoje tem Grêmio, Juventude, Botafogo e Santos. Esse jogo vai pegar fogo, viu? Palmeiras e Cruzeiro, outro jogo bom. E Bragantino e Vasco. Vasco 39 é nono, Bragantino Bragantino tem 36, se eu não me engano. Se vencer, empata com o Vasco. Tá tudo embolado, tá tudo muito embolado. Bom, o Ryan não viajou, não vai jogar contra o Bragantino, foi poupado, sentiu dores, até o Diniz falou na saída, deixa o garoto descansar. Sentiu dores no jogo contra o Fluminense, até deixaram ele no jogo mesmo sentindo dores. Agora ele teve uma semana de carga diferente de treinos, tá? E aí resolveram preservar o Ryan, mas diz que ele já está fazendo já o treinamento junto com um elenco, com o grupo, e que vai estar de volta no jogo contra o São Paulo. É só por prevenção, ele está fora, o Diniz está fora também, tá? O Diniz tomou o 3º cartão amarelo. Quem vai estar comandando o Vasco na beira do campo é o Evandro Fornari, que ele é auxiliar do Fernando Diniz, tem 45 anos, é de Santa Catarina, nenhum vascaíno conhece, mas é essa cara que vai estar na beira do campo hoje comandando o Vasco da Gama. A provável escalação tem Léo Jardim, PH, Carlos Cuesta, Robert Renan, Piton,
Aí a dúvida se é o Tietê ou o Hugo Moura, Barros, Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira e o Verratti deve voltar para o time titular. Bom, para finalizar o vídeo, vamos falar aqui do Coutinho, cara. Acho que a gente questionou muito quando o Coutinho voltou, a falta de intensidade, a sequência de jogos, teve aquela lesão que ele jogou no jogo contra... Qual foi o jogo que o Coutinho, botaram o Coutinho para jogar? Contra o Grêmio, lá no estádio da Chapecoense, no lamaçal, que ele sentiu uma lesão, ficou fora, ficou aquela dúvida. A gente sabe que a carreira do Coutinho passou a ser marcada por lesões, por falta de intensidade, por falta de jogos. E olha, tudo mudou em 2025. Ele tem sido uma peça fundamental no time do Fernando Diniz, titular absoluto. É claro que não joga os 90 minutos, joga 40, 50, não, 40 não, joga um tempo, às vezes joga 50, 60 minutos, né? Mas tem sido um jogador fundamental junto com o Nuno Moreira, essa dupla no meio de campo. O Nuno Moreira, o próprio Diniz falou que é um jogador inteligente, absorve, entende tudo que ele passa nos treinos, é um jogador bom para trabalhar. O Coutinho pode ter um recorde na carreira dele, cara. Em 2025, o Coutinho já tem 45 jogos, participou de 45 jogos. As duas temporadas que o Coutinho jogou mais foi quando teve com o Liverpool em 2014/15, que fez 52 jogos, e aquele jogou mais foi em 2018/19, quando ele jogou 54 jogos pelo Barcelona. 54, ele tá com 45, ainda tem 11 jogos pro Vasco na temporada, contando o Campeonato Brasileiro e os 2 jogos da semifinal da Copa do Brasil. E se Deus ajudar e a gente passar para a final, ele vai ter mais 2 jogos extras. Então são 14 jogos e ele tá com 45, né? Então dá para ele ter aí, sem dúvida, a temporada com mais jogos na sua carreira, na sua história. Por isso que eu falo, foi importante, ou está sendo importante, essa volta do Felipe Coutinho para o Vasco. Agora ele está contribuindo. A dúvida que a gente tinha, o ponto de interrogação é: ele vai estar em campo, ele vai estar em condições físicas de ajudar o Vasco, porque condição técnica a gente nunca duvidou, sabe? Que o Coutinho joga muita bola. E ele respondeu e está jogando e pode ter um ano maravilhoso na sua carreira e quem sabe até fechar com o campeão da Copa do Brasil e voltar para uma Libertadores. Seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso. Então, a volta do Coutinho, ela beneficiou o Vasco e o Vasco beneficiou também, ajudou muito aí para a volta da carreira, para a evidência do Coutinho, que até falam agora, eu não sei se vai, acho que nem vai, mas falam em seleção, em Copa do Mundo. A gente não precisa do Coutinho na Copa do Mundo, porque a gente vai ter no meio de campo o Poçante Paquetá. Oh, meu Deus do céu, quando eu escuto isso, eu falo, seleção tem que se lascar mesmo. Não estou dizendo que o Coutinho está em condição de jogar uma Copa do Mundo, não, né? Mas seleção que tem Paquetá, meu filho, pode quietar. Tá aí, então. Tomara que o Coutinho consiga bater esse recorde na carreira, uma temporada com mais jogos depois de estar desacreditado para o futebol. Beleza? Curte, segue o canal, tamo junto, fique com Deus, um domingo abençoado e saudações vascaínas. Até daqui a pouquinho.